Ei, deixa eu dizer algo para você que eu descobri analisando e estudando as escrituras do Senhor. Sabia que o que nos escraviza não é a falta de Deus? O povo de Israel tinha Deus e mesmo assim eles foram escravizados. O que nos escraviza é a ignorância, a falta de conhecimento. Quando a gente começa a buscar a Deus, lendo as escrituras, primeiro você tem que orar e pedir a Deus discernimento, sabedoria, para você poder entender as escrituras. Muitas das vezes a gente lê e não entende. Quando Deus abre o nosso entendimento para entender as escrituras, muitas coisas que nos escraviza, a gente começa a entender que não é por falta de Deus. Você até tem Deus, mas muita coisa te escraviza por falta de conhecimento. E que tipo de conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós estudamos as escrituras, muitas das vezes não entendemos o que aquilo ali quer dizer. Muitas das vezes as escrituras estão contando uma parábola que nós podemos tirar como lição e aprendizado. Mas aquilo ali não quer dizer que Deus está falando para nós, para nossas vidas nos dias de hoje. Quando eu descobri sobre a verdade, quando eu descobri a verdade sobre a nova aliança, eu comecei a ver que muitas coisas não era bem como eu pensava que era. Em Hebreus, capítulo 8 em diante, se você ler, ali fala sobre a nova aliança. Muitas pessoas nos dias de hoje, às vezes não conseguem servir a Deus, porque elas pensam assim: de todo jeito que eu tento, eu não consigo ser fiel a Deus, eu erro aqui, eu erro ali, eu peco ali. Se eu disser para você que não é o teu pecado que te afasta de Deus, às vezes você pode ficar escandalizado, porque a gente vê a maioria das pessoas pregar sobre o pecado, que o pecado te afasta de Deus. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e que os nossos pecados já foram perdoados. O que eu entendo com isso? Se os nossos pecados já foram perdoados, o que nos acusa é a nossa consciência de achar que nós somos tão errados, somos pecadores, somos sim. Mas nós temos que enxergar isso de outra maneira. Não ficar nos acusando, nos achando, nos enchendo de culpa e achando que nós somos tão pecadores que para nós não tem jeito mais, que Deus não nos ouve e que Deus não nos escuta. Quando Jesus veio e morreu na cruz, começou ali uma nova aliança. Ele veio não para abolir a lei, mas a nova aliança, se você ler e prestar atenção, começar lendo de Atos dos Apóstolos em diante, as cartas de Paulo, todas essas leituras, você vai ver que Paulo não fala de um Deus ruim, de um Deus que castiga, de um Deus que amaldiçoa, como era no Antigo Testamento, porque lá era no tempo da lei. Mas quando Jesus veio e morreu, aí entrou um tempo da graça, a nova aliança. Então, eu entendo dessa maneira, não quero dizer que você tem que pensar como eu. Eu entendo que até os pecados que nós ainda vamos cometer já foram perdoados.
Isso quer dizer que você pode viver de qualquer jeito e pecando? Não. Porque se você entender bem o amor de Cristo, você vai viver uma vida mais leve e vai pecar muito menos. A nova aliança, eu entendo que quando Deus diz que perdoou, quando está escrito na palavra que os nossos pecados já foram perdoados, é que Deus deu o Filho dele para morrer na cruz por nós. Se fosse para continuar como a velha aliança, Jesus não precisava vir na cruz e morrer por nós. Então, desde que Jesus morreu, os tempos mudaram. Muitas das vezes as pessoas não conseguem servir a Deus porque fica se punindo. Culpa, autopiedade, vitimismo. Por quê? Ignorância, falta de conhecimento. Busque conhecer as Escrituras. Busque conhecer a nova aliança, que você vai ver como a tua vida vai mudar, como a sua vida vai ser mais leve. Você vai saber que Deus te ama, mesmo você sendo pecador. Deus, Ele não aprova a prática do pecado, mas Ele ama e os seus pecados já estão perdoados. Então, vamos procurar viver a vida abundante que Deus tem para nós, estudando a palavra de Deus, não só ficando com conhecimento de pessoas que pregam a palavra. Vamos orar a Deus, pedir para o Espírito Santo revelar no nosso coração, na nossa vida, a verdade sobre a nova aliança. Porque a maioria das pessoas que vivem na velha aliança, elas carregam um fardo muito pesado e pregam um Deus ruim. Um Deus que é bravo, que